do culto você pode voltar a conversar com seu irmão, sua irmã. Mas agora eu quero convidar você para a gente falar com Deus. Preparando o nosso coração, não sei como que você chega aqui, aflito, preocupado, alegre, encorajado, seja qual for a sua situação, coloque o seu coração diante do Senhor, preparando-se para adorá-lo, para cultuar ao único e verdadeiro Deus, preparando o seu coração também para ouvir o que Ele quer te ensinar, te falar, por meio das canções, da leitura bíblica, da pregação, da exposição da palavra, por meio das orações que aqui serão feitas. Quero convidar você a ficar de pé. Mesmo eu e você que cremos em Jesus Cristo e que temos a vida eterna nele, temos a salvação, fomos livres da escravidão do pecado, nós ainda temos um problema seríssimo. Nós ainda pecamos. E isso nos afasta do Senhor. Quando nós somos reunidos para cultuar a Deus, nós podemos adorá-lo com sinceridade de coração, reconhecendo que Ele é quem perdoa os nossos pecados, para termos comunhão com Ele. Esse Deus maravilhoso que se revelou em Jesus. Nós vamos cantar esse hino, sinceridade, apresentando diante do Senhor o nosso coração, refletindo e pensando sobre como as nossas atitudes muitas vezes nos afastam do Senhor. Não se assente, vamos permanecer de pé para nós lermos a Escritura.
Boa noite, irmãos. Graça e paz no santo nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura de forma uníssona do Salmo 130. Salmo 130. Leiamos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Estamos diante de um cântico que apresenta arrependimento e confiança na misericórdia de Deus para perdoar. O salmista convida os adoradores a ver a si mesmos como pessoas perdoadas por causa da misericórdia de Deus. Perceba, irmãos, que há um tormento por causa do pecado. Vemos isso no verso 1, quando ele diz das profundezas, que leva a confessar. Que leva a confessar. Versos 3 e 4. Por causa da esperança, como vemos no verso 5 e 6. E segurança nos versos 7 e 8, de receber o perdão. A certeza do perdão recebido é que dá acesso à presença do Santo Deus, nos levando à adoração. Irmãos, quando Deus nos livra da penalidade do pecado, reconhecemos nossa dependência da misericórdia e da graça de Deus. O resultado é a adoração, com louvor, com cânticos, com oração. Portanto, diante dessa maravilhosa palavra de Deus a nós, nos alegramos e agradecemos. E agradecemos a Deus, identificamos pecados e os confessamos, agradecendo pelo perdão recebido. Adoremos em oração de gratidão e confissão de pecados cometidos. Temos um tempo agora de oração silenciosa para isso. Oremos. Deus misericordioso, Deus de toda graça, de toda bondade e de todo amor, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por tudo que tu és, Pai, pela tua majestade, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, tem feito, ó Deus, por cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, trazer diante de ti os nossos pecados, sabedores, ó Deus, que pela tua graça e pela tua misericórdia e através, ó Deus, do sacrifício de Jesus, o Senhor nos perdoa. E o Senhor nos perdoa, Pai, não porque nós sejamos merecedores do teu perdão, mas apenas e tão somente pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia para conosco. Sê, ó Pai, conosco nessa noite, ó Deus. Fala, Pai, ao nosso coração e perdoa, Pai, os pecados da nossa comunidade e os pecados individuais de cada um de nós. Oro assim, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Consagramos, os irmãos podem se assentar, por favor. Consagramos dízimos e ofertas em adoração a Deus por sua contínua provisão. Consagrar é separar algo do uso comum, dedicando-o inteiramente ao serviço e à adoração a Deus. É isso que expressamos quando trazemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, nós somos convidados a consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 6, fala-nos: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos,
e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Que verdade maravilhosa! Veja, o texto afirma que Deus é dono de tudo e que a nossa vida inteira, inclusive os nossos recursos, existe para a glória dele. Assim, nós não somos donos, somos administradores. Ofertar não é pagar algo a Deus, mas responder em adoração àquele de quem tudo vem e para quem tudo retorna. Quando trazemos nossos dízimos e ofertas, não estamos dando algo que é nosso, mas devolvendo em adoração, parte daquilo que já pertence a Deus. Não contribuímos por obrigação, respondemos à graça com gratidão, como quem adora e confia. Meus irmãos, que nossas ofertas sejam uma expressão visível de uma verdade maior. Nossa vida inteira pertence a Deus. Em primeiro lugar, teremos um momento de oração silenciosa. Agradeça, sim, a Deus pelo trabalho, pelos bens, pela saúde e por sua provisão amorosa. Declare a sua confiança nele, que tem suprido todas as suas necessidades. Interceda por aqueles que enfrentam dificuldades e necessitam de emprego e sustento. Em seguida, cantaremos ao Senhor, entregando com alegria os nossos dízimos e ofertas. Boa noite, igreja. Vamos ficar em pé, louvar ao Senhor. Se você quiser dar um abraço no irmão que está ao teu lado, dar um sorriso. Que bom revê-lo. Para você que só vê seu irmão no domingo, dá um abraço forte nele aí. Muito bom. Deus abençoe. Somos chamados filhos do Senhor, filhos de Jesus, filhos de Deus, porque Jesus pagou um alto preço, essa maravilhosa graça que nos alcança. Vamos com as palmas. Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça,
sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Nós cantaremos essa segurança maravilhosa. Que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Que me amou inteiramente,
nós cantaremos. Foi por esse motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Obrigada, Jesus, obrigada. É por essa maravilhosa graça, segurança que nós temos em Ti. Essa alegria plena, Senhor, pelo Teu poder, Jesus. E nós cantaremos de eternidade a eternidade a Tua grandeza, meu Pai. Toda a eternidade passaremos Te louvando e ensaiando aqui, Senhor, com os nossos irmãos. Que alegria, nós queremos participar disso lá no céu. Oh, Jesus, recebe a nossa adoração, os nossos cânticos que saem da nossa boca, que possam ser agradáveis a Ti, Jesus. Não olhe, Senhor, para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, para as nossas iniquidades, mas que o Senhor possa, Senhor, chegar em nós da maneira como nós chegamos aqui. Queremos entregar, Senhor, como nós chegamos aqui, porque nós sabemos que a segurança plena, verdadeira, está somente nos Teus braços, esses braços de amor. E nós louvaremos. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é.
poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Oh Deus, declaramos, Senhor, a tua grandeza. Tão santo, santo é o teu nome, Jesus. Mais alto, mais forte, Senhor, algo que não existiu e não existirá. Esse Deus poderoso que trabalha para aqueles que o esperam. E nós, Senhor, nós esperamos no Senhor. Nós ansiamos e esperamos no Senhor. Nosso Redentor, nosso amor, nosso bem maior. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por fazermos de nós, Senhor, instrumentos, Senhor, de louvor e de adoração. Obrigada por essa igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui entoando que só há um Deus digno de honra, de glória e de todo louvor. A esse Deus poderoso, Criador, que com a tua voz faz todas as coisas. Obrigada, Jesus. Nós consagramos, Senhor, cada dízimo, oferta, Senhor, o teu povo, Senhor, obedientes e fiéis à tua palavra, crendo que o Senhor proverá todas as necessidades. Obrigado, Jesus, é pelo teu sangue, é pelo teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Jesus. Eu convido as crianças até 10 anos que venham aqui à frente. Nós queremos orar com vocês. Se você nos visita e tem criança nessa faixa etária, pode encaminhá-la aqui à frente. Ela vai seguir com essa turma bonita aqui para ouvir o ensino da palavra de Deus na linguagem apropriada, adequada, para que a verdade alcance o coraçãozinho. Vamos orar com as nossas crianças e por elas. Ó Deus, louvamos-te pela vida de cada criança que o Senhor tem dado à família Filadélfia. E agora queremos te agradecer por falar também ao coração delas. Usa quem o Senhor separou nessa noite para ser instrumento nas tuas mãos, o meio para o fim de edificar as nossas crianças, de levá-las ao conhecimento de Jesus e assim confiarem mais em Jesus, amarem a Jesus e viverem para Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Criançada pode ir. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo da leitura da semana. A
Abra sua Bíblia, deixe ela aberta. O apóstolo Paulo afirmou o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo usa duas palavras aqui que nos desanimam. Ele diz que Deus, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus é inexplicável, é insondável. Ou seja, compreender Deus não tem como. Deus é incompreensível. Então, como conhecer a Deus? A boa notícia é que Deus, por sua graça, se revela por meio da Escritura Sagrada. Deus se mostra para que nós consigamos compreendê-lo, consigamos conhecê-lo, na medida em que Ele mesmo se revela para nós. Agora, por que é tão importante conhecer Deus? A Escritura Sagrada diz que a totalidade dos nossos problemas, todo ser humano, está diretamente relacionada com a imagem que o ser humano faz da pessoa de Deus, o conhecimento que a pessoa tem de Deus e de si mesmo. A nossa autoimagem sempre está ligada diretamente à imagem que nós temos de Deus. Se Deus, para mim, é um Deus mau, eu vivo com medo. Sou uma pessoa amedrontada. Se Deus é um Deus que não é justo, nem santo, então eu posso viver pecando do jeito que eu quiser. No final, todos nós viveremos bem. A imagem correta e o conhecimento acerca da pessoa de Deus determina como nós vivemos a fé, como nós vivemos a vida. Nós precisamos conhecer quem Deus é, queridos. E Ele se revela para nós na palavra. Por isso que, domingo após domingo, nós nos debruçamos nessa palavra. Às terças-feiras nos debruçamos nessa palavra. E todos os dias você deve se debruçar nessa palavra. O plano de leitura bíblica, quando ele é preparado, distribuído, é incentivado, é para que você conheça Deus. Não é para que a gente faça um quiz e você ganhe uma Bíblia do cinquentenário. É para que você conheça esse Deus. E ao conhecer esse Deus, a sua confiança cresça. A sua semelhança a Jesus Cristo aumente. Convivência possibilita conhecimento. Conhecimento possibilita confiança. Convivência possibilita conhecimento. Você convive com a pessoa, você conhece essa pessoa. E o conhecimento que você adquire vai possibilitar confiança ou não. Nesse tempo que nosso filho, nossa nora, nossa neta, quando eles estiveram presentes conosco, foi um tempo muito joia de convivência e de conhecimento mútuo. Agora numa situação diferente, né? Eles como pais, nós como avós. Então foi muito gostoso, um tempo riquíssimo de aprendizado, de conhecimento mútuo. Especialmente com a Manuela, quase 2 anos. Eu saía para levar a Manuela para passear na praça ali pertinho e balançar, que ela gostava do balanço. E todas as vezes quando eu ia, segurando firme na mão dela, a gente chegava ali na Rua Goiás, descendo, aí eu falava assim: Manuela, nós temos que ver se vem carro, olha para lá. Tem carro? Olha para cá. Não tem carro? Nem para cá? Então a gente pode passar. Segurando firme na mão dela, todas as vezes eu fazia isso. Eu estava ensinando, lógico. Mas eu fiquei pensando, Manuela não entende nada de trânsito, nada das leis da física, de velocidade. Ela não sabe de nada sobre
o carro que está vindo. Não consegue pensar no comportamento do motorista. Mas ela segurava na minha mão, firme na mão do vovô, e atravessava. Com paz, com segurança, para ir para o parquinho balançar. Por quê? Porque embora a Manuela não conheça nada sobre aquilo que o vovô falou, ela conhece o vovô, que a está conduzindo. A confiança da Manuela não nasce do conhecimento das leis de trânsito, daquilo que ela precisa observar ou das circunstâncias que ela vive, mas do relacionamento, do reconhecimento relacional com aquele que guia a Manuela pela mão. O Salmo 139, ele nos chama a refletir sobre essa mesma realidade. Davi olha para um mundo cheio de incertezas, perigos, medos, problemas, perguntas que ele não sabe responder, e em vez de colocar a sua segurança no conhecimento, na interpretação dessa realidade, na compreensão de todas as coisas, ele descansa no caráter de Deus, naquele que o guia, naquele que o criou, naquele que o sustenta. Davi vai mostrar para a gente no Salmo 139 que Deus conhece tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus está em todo lugar. Não há nada que Ele não veja. Nada foge ao olhar de Deus. Deus tem todo o poder absoluto. Ele pode fazer o que Ele quiser. E quanto mais Davi conhece esse Deus, mais Davi confia em Deus. A confiança vai crescendo. Queridos, a verdadeira paz, segurança no nosso coração não nasce quando nós entendemos o que Deus está fazendo, mas quando nós conhecemos aquele que está conduzindo todas as coisas. É por isso que o tema da mensagem é do conhecimento à confiança, vivendo à luz de quem Deus é. Quando eu sei quem Deus é, e essa verdade não está apenas aqui, mas desce para o meu coração, esse conhecimento gera confiança. E aí determina como eu vivo a vida. E eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles.
Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto, com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diante da tua santa palavra, Deus, nós pedimos, fala conosco, fala ao nosso coração, não apenas à nossa mente, não apenas nos ensine, não apenas nos dê informações e conhecimento, nos dê vida, nos dê verdades, nos dê princípios para a gente viver para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos salmos mais belos do Saltério. Dos 150 salmos, talvez esse aqui seja um dos mais belos. E trata da meditação de Davi sobre o caráter de Deus, sobre o conhecimento e a transcendência de Deus. A palavra-chave desse salmo é conhecer. Verso 1, 2, 4, 6, 23, Deus conhece. Os versos, por exemplo, de 7 a 12 mostram que não há como se esconder desse conhecimento de Deus. Você pode fugir para onde você quiser, você não consegue fugir do conhecimento de Deus. E aí, Davi diz, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não consigo compreender. Por isso ele conclui pedindo a Deus para continuar examinando o seu coração, já que o Senhor conhece tudo, então olha lá dentro, o que precisa ser corrigido dentro do meu coração para que eu possa caminhar pelo caminho eterno. Mas não apenas mostrar para mim, o Senhor precisa me guiar, então o Senhor precisa me pegar pela mão e me conduzir, mesmo que eu não entenda o que o Senhor está fazendo. Até o verso 18, Davi olha para Deus. E depois que ele enxerga quem Deus é, dos versos 19, então, ele apresenta agora um mundo de pessoas perversas ao seu redor. E ele olha para essas pessoas, resultado do pecado, que não querem saber de Deus, e fica assim, como elas não conhecem esse Deus? Como elas não reconhecem a maravilha desse Deus? E porque essas pessoas não se entregam à graça e são declaradamente inimigas de Deus, então são minhas inimigas também. Até chegar na oração. O salmo pode ser facilmente dividido em 4 partes, de 6 versículos cada parte. E para vivermos em confiança, à luz de quem Deus é, nós precisamos conhecer esse Deus como ele se revela na Escritura. E eu convido você a caminhar pelo salmo comigo, onde os versos de 1 a 6 apresentam para nós o primeiro grande atributo de Deus. Ele é onisciente. Deus tem todo o conhecimento. Deus sabe todas as coisas. Davi está registrando aqui, queridos, a sua admiração. Deus conhece tudo. Não tem nada que foge ao conhecimento de Deus. E ele começa chamando o Senhor, Iavé. O Senhor que é o único e verdadeiro Deus, o Deus autoexistente, o Deus autossuficiente. O Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. O Senhor sabe por onde eu ando, que horas eu deito, quais são os caminhos que eu tomo. Queridos, o sábio, lá no Provérbios, disse, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E Davi sabe disso. E depois que Davi fala que Deus conhece o seu andar, o seu assentar, o externo, Davi diz, o conhecimento dele é tão maravilhoso que ele conhece os meus pensamentos, ele sabe o que está dentro de mim, o meu interior. Deus sabe por onde eu e você caminhamos. E ele sabe isso de todos. Não é só o meu e o seu, não é só dos crentes, dos seus filhos e filhas, de todas as pessoas do mundo. Olha o que Deus diz para Isaías, na verdade,
para o povo por meio de Isaías, quando Senaqueribe se levantou contra o povo de Deus. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Deus falando para Senaqueribe. Deus está vendo o que todos no mundo estão pensando e fazendo. Ele conhece tudo, queridos. Para quem crê em Jesus Cristo, isso traz segurança e alegria. Para quem não crê, terror e medo. Porque esse Deus é justo. O que pensa, o que vai falar, nem ainda saiu nos lábios. Davi diz, Deus conhece. Por quê? Porque ele conhece a fonte, antes de ser pronunciado. O verso 5 diz, o Senhor me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Aqui nós podemos lembrar do que aconteceu com Moisés. Moisés tinha um desejo incrivelmente perturbador. Eu preciso ver Deus, eu preciso ver Deus, eu preciso ver Deus. E Deus falou assim, você não pode me ver, porque eu sou santo, se você me ver, você vai morrer. Não, mas eu quero ver o Senhor. Deus falou assim, então tá bom. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e vou botar minha mão, e vou passar. E depois que eu passar, eu vou tirar a mão, e você vai me ver pelas costas. É a única forma. É só isso que você vai ver. E a expressão de Deus colocar a mão é guardando Moisés dele mesmo. Queridos, Davi nos faz pensar que Deus é ilimitado em seu conhecimento. Ele sabe de tudo, porque Ele é a origem de tudo. Salmo 147, verso 5 diz, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Isso não é porque ele aprendeu, por ser eterno, tem milênios estudando. Não, queridos. É porque ele é a origem de todo conhecimento. Ele é a origem de todo o conhecimento. Deus é a origem de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas passadas, presentes e futuras. Você já parou para pensar que esse desejo insaciável do ser humano de conhecer todas as coisas pode ser um sinal de cobiça e um pecado por querer ter onisciência? Nós queremos saber de tudo. A gente quer ler sobre tudo, quer dar opinião sobre tudo, quer estar à frente dos outros quanto às notícias. Nós não fomos criados para isso, queridos. Nós não fomos criados para isso. Nós somos seres finitos, criados para buscar o conhecimento do Senhor naquilo que Ele revelou para mim. Qual era o desejo de Adão e Eva? Ter conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecer todas as coisas. Mais ou menos assim, Deus está escondendo alguma coisa da gente. Vamos comer da árvore. Vamos comer do fruto. Porque nós teremos conhecimento. Nós queremos conhecer o que Deus conhece. Mas será que nós podemos? Será que temos condições disso? No fundo, quando eu e você queremos conhecer demasiadamente, como que uma onisciência humana, a gente está querendo ser como Deus. E esse é o nosso pecado. Porque há em mim e você uma falsa expectativa de que conhecer me capacitará a controlar se eu vou sofrer ou não. Se vai acontecer do jeito que eu quero ou não. E isso é pecado. Por que todos os produtos da Apple têm o izinho minúsculo lá? Você sabe? Durante muito tempo eu achei que era de I de informação. Aí, lendo Jen Wilkin, no seu livro Incomparável, onde ela fala sobre 10 maneiras em que Deus é diferente de nós, ela me deu um insight muito interessante. O izinho ali, queridos, não é de informação. É de I, do eu em inglês. Ela diz o seguinte: o foco dos produtos da Apple é o eu.
Só que somente Deus é o eu sou. E nós queremos I am. É por isso que está lá, iTunes, iMac, iOS, iPhone. Ela diz o seguinte: em resposta à magnífica pergunta retórica de Moisés, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? A Apple, com satisfação, prontamente respondeu da mesma forma que toda a humanidade, desde o Éden, tem respondido: I am. Há no ser humano um desejo de conhecer todas as coisas. Nós temos acreditado na mentira de que quanto mais informação, mais paz de espírito. Se eu souber quanto é que vai estar o dólar, se eu souber como é que vai acontecer com a economia, aí eu vou me controlar, e aí eu vou conseguir dominar, e aí eu não vou sofrer. Mas Deus não chama você para isso, porque o conhecimento divino é inatingível, e é Ele quem conhece todas as coisas. E Deus conhece para quê? O verso 5 diz para a gente: para cuidar, para proteger. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Se Deus sabe de tudo, Ele conhece as suas necessidades, os seus medos, as suas inseguranças, os perigos à sua volta, as tentações que te assombram, os dilemas, tudo isso Ele conhece. E o que Ele faz? O verso 5 diz: Ele te cerca e põe sobre você a sua mão. O nosso consolo está em confiar naquele que tem todo o conhecimento. Como não confiar num Deus que sabe de todas as coisas? Não tem nada que você possa esconder dele. O nosso trabalho, então, queridos, é nos esforçarmos para conhecer o que já foi revelado. Aquilo que foi apresentado para mim e para você, suficiente para a salvação, necessário para a nossa santificação, eficiente para a nossa adoração. É isso, isso está revelado na Escritura. Eu creio que nós precisamos orar todos os dias, como Davi orou no Salmo 131. Ele diz assim: eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu acalmei a minha alma e sosseguei no Senhor. Queridos, o orgulho é que nos faz desejar ser autossuficientes, querer entender tudo, conhecer tudo, dominar tudo. Mas Davi aceita os seus limites e descansa no conhecimento e na soberania de Deus. O nosso coração fica inquieto, porque nós queremos conhecer o que pertence somente a Deus. Nós precisamos aprender a descansar, como uma criança que segura firme nas mãos do pai ou do vovô. A maturidade espiritual não é quando a gente sabe mais coisas, quando a gente confia mais naquele que sabe todas as coisas. Irmãos, quando a nossa alma aprende a descansar em Deus, ela vai encontrar paz, mesmo que não tenha as respostas, mesmo que não conheça o porquê. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Esse pode ser um bom momento para você confessar ansiedade, orgulho, talvez autossuficiência, e entregar ao Senhor aquilo que tem inquietado a sua alma. Dizendo: Deus, eu sei que o Senhor conhece, e mesmo que eu não tenha explicações, eu confio no que o Senhor está fazendo. Me dê um coração humilde, me dê um coração contente na tua vontade. Livra-me do desejo de uma onisciência. Amém? O conhecimento da onisciência divina deve aumentar a minha confiança em Deus, o meu descanso nele e a admiração por quem Ele é, para me conduzir à sua presença. Nos versos de 7 a 12, nós vemos o segundo grande atributo que Davi reflete aqui. Deus é onipresente.
Davi agora conversa consigo. Ele começa falando para ele mesmo. É um monólogo, né? Perguntas retóricas. Para onde eu vou me ausentar do Senhor? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subo o céu, o Senhor está lá. Então agora ele começa a fazer perguntas retóricas para ele mesmo. Queridos, ele pensa no Deus que tem todas as coisas diante de si. O autor aos Hebreus escreveu a mesma coisa diferente. Ele disse assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há como se esconder da presença de Deus. Não há como fugir do olhar divino. Queridos, que verdade poderosa. Não tem. Não tem. Deus decreta que eu e você, onde estivermos presentes, ali estamos. Eu só consigo estar aqui, eu não consigo estar aqui e lá em casa. Ou eu estou aqui, ou estou lá em casa. Deus não. Deus está aqui. Deus está lá com os nossos irmãos no Oriente, nossos missionários na China, nossos missionários na Amazônia. Deus está em todos os lugares. Deus é capaz de estar completamente presente em todos os lugares. Tanto faz, Davi diz, céu, mar, abismo, confins dos mares, asas da alvorada, escuridão. Abismo aqui é Sheol, o lugar imaginado pela cultura do Oriente, onde os mortos ficavam. Até lá onde tem morto, Deus está presente. E aí nós somos lembrados pelo mesmo Davi que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque até lá o Senhor está comigo. Veja o verso 10. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Mais uma vez, por que Deus está presente em todos os lugares? Para me sustentar, para me guiar. A mão dele está ali, ó, para me guiar e sustentar. Mesmo que eu tente fugir como Jonas. Jonas tentou fugir. Não adiantou, a mão do Senhor estava lá. E sempre estará. Para aqueles que o amam. Mesmo desobediente, fugindo de Deus, Deus estava presente. Jeremias registrou o seguinte da fala do nosso Deus: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Não tem como se esconder de Deus, não tem. E aí a gente pode lembrar mais uma vez do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É inútil tentar se esconder de Deus. Versos 11 e 12. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, é só eu ficar no escuro. Não, para Deus escuro e luz é a mesma coisa. E é interessante, porque ele vai até mesmo falar, nem dentro do ventre materno eu estou escondido. Deus me vê, me conhece. Então, queridos, não existe onipresença humana. Não existe. Ou você está aqui, ou você está em outro lugar. Já prestou atenção que de vez em quando você flerta com isso, ou acha que tem isso? Você está no culto, mas a sua cabeça está no jogo do Corinthians. Você está com a família almoçando, mas a sua cabeça está no problema do trabalho. Ou você está junto com a família, mas o olhar está no celular e você está completamente envolvido com isso. Você está querendo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não, a gente precisa estar completo, inteiro, num lugar só, onde Deus nos colocou. Se é aqui para adorar o Senhor, é aqui para adorar o Senhor. Com frequência, nós desejamos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E a tecnologia está aí para nos desafiar, né? Instagram, Facebook, a gente sempre está buscando mais do que realmente Deus nos oferece. O conhecimento da onipresença divina deve nos tornar mais vigilantes contra o pecado. Porque Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Então veja, eu e você não pecamos só quando não estamos aqui na igreja.
só quando não tem ninguém vendo. Aqui, enquanto estamos, Deus sabe se eu estou pecando ou não. Ele sabe. E não tem como a gente esconder isso dele. Então nós precisamos vigiar. E quando pecar, confessar em arrependimento. Porque ele é gracioso em perdoar. Mas o conhecimento da onipresença divina deve nos dar segurança, queridos. Se nada está escondido dele, Deus está presente em todo o tempo, então pode descansar. Ele está do seu lado. Ele está te sustentando. Ele está te guiando. Olha o que ele diz no verso 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há nada que separa você da presença de Deus. Para nós, salvos em Cristo Jesus, alegria. Alegria sempre, na presença santa de Deus. Mas para quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é terrível, porque está debaixo da ira de Deus. Nós podemos conhecer a onipresença de Deus em todo o tempo nessa vida, por meio do que Ele se revela. Mas se você já parou para pensar que nós iremos não apenas saber, conhecer da onipresença, mas vamos desfrutar disso por toda a eternidade ao lado do nosso Deus. Por toda a eternidade do lado dele. Davi, dos versos 13 a 18, agora fala do poder de Deus. Agora ele volta a falar diretamente. Pois tu, Senhor, formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou. Então agora ele está falando com Deus novamente. Ele para de refletir com ele mesmo sobre a onipresença de Deus e começa a falar sobre o poder de Deus. Yahvé é quem dá a vida. Deus usa o meio, homem e mulher, gestação, mas quem é que poderosamente e de maneira assombrosamente, ele não consegue entender, pode gerar um ser humano? É Deus. Somente Deus. Davi diz, olha, a substância ainda sem forma, e lá está o Senhor determinando todos os dias. Nem um dia teve ainda, e o Senhor já escreveu todos os dias. O Senhor já determinou tudo, o dia que vai nascer, o dia que vai morrer e tudo que vai viver nesse período. Como atingir, queridos, o que está na mente de Deus? Não tem como eu e você atingirmos, é impossível. Então por que o homem se atreve a contender com Deus tão maravilhoso? Verso 17, Davi diz, olha, os pensamentos do Senhor são preciosos demais para mim. Como é grande a soma deles. E olha a figura que ele usa no verso 18. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. É mais ou menos se ele fizesse assim. Eu vou contar aqui todos os pensamentos de Deus. O que Deus está fazendo. Aí ele começa a contar e dorme. Aí quando ele volta a si, Deus continua do lado dele. Davi quer fazer a gente imaginar um Deus que está sempre do nosso lado. Onisciente, onipresente e onipotente. O Deus que forma cada um. Veja, ele não forma apenas o físico, ele forma o interior. Verso de número 13. Emoção, afeição. Deus não nos criou apenas racionais, emocionais, a sua imagem e semelhança. Então ele conhece não apenas o que nós pensamos, mas o que nós sentimos. Dor, tristeza, medo, ele conhece. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então Deus não é apenas possuidor de grande poder, ele é o todo-poderoso. Ele é a fonte de poder ilimitado, infinitamente poderoso. Ele cria todas as coisas, dá vida ao ser humano, a todos os seres, e sustenta todos eles, desde a queda do homem. Quando nós percebemos uma determinada força, nós acabamos usando esse poder que Deus nos concede, não para manifestar a glória dele, mas para pecar contra o Senhor. Usamos poder do conhecimento para humilhar, poder das finanças para explorar, poder da beleza, poder do carisma, poder do físico, tudo para a glória própria, tudo para o pecado. E Deus está ensinando, eu sou o Todo-Poderoso, e aquilo que eu te dou é para refletir o meu poder que eu te concedi, para que eu seja
glorificado. Quanto mais Davi reflete sobre quem Deus é, ele fica mais assombrado, mais estupefato, mais maravilhado. Os versos 17 e 18 dizem isso para a gente. A verdade do poder ilimitado de Deus poderia ser absolutamente terrível para nós, se não fosse acompanhada da verdade da graça que nos sustenta, da graça que nos perdoa e nos conduz à vida. Por fim, queridos, nos versos 19 a 24, a última sessão, Davi mostra para a gente um Deus que ouve, um Deus que toma pela mão e guia, um Deus que atende à oração. Ele começa com palavras duras, que você fica sem entender. Verso 19, como eu gostaria que o Senhor acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso eu não odeio os que odeiam o Senhor? Aqui, Davi tem em mente aqueles que declaradamente e deliberadamente rejeitaram a Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, e vivem como inimigos, contra Deus. São esses. Não é um crente que peca, não. Então, para Davi, se Deus age com justa ira sobre eles, então ele também. Mas veja, ele não faz nada com as mãos dele. Ele confia que Deus vai fazer. É o Senhor que vai fazer. Está nas mãos do Senhor. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins, eu os odeio. Não desprezo os que se levantam contra ti, eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Ele expressa o coração dele. São inimigos de Deus? São meus inimigos. Aqueles que não te adoram, não se dobram à oferta da graça? Então, eles se aliam com o mal, e eu não me alio a eles. A consequência para Davi, o resultado disso é lógico. O que Deus odeia, eu odeio. O que Deus ama, eu amo. Ao olhar para o coração de Davi, nós podemos ver, queridos, que ele é sincero. E quando ele olha para esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que ouve, então ele corre e faz uma oração. Deus, por favor, o Senhor conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. E veja que interessante, como é que ele abre o Salmo? Senhor, tu me sondas e me conheces, verso 1. Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. Uma aplicação para nós aqui, queridos, sem dúvida nenhuma, é a gente olhar para o cenário à nossa volta e descansar, e confiar, e correr para Deus. Vamos pensar, esse ano é ano de eleição. Olhando para essa declaração de Davi. Davi diz que se odeiam a Deus, eu odeio também. Se desprezam a Deus, eu desprezo também. Eu detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Isso deve trazer uma reflexão para a gente. Nós não podemos votar em candidatos que são perversos. Claramente e declaradamente culpados de pecado. Não podemos votar em candidatos insidiosos, maliciosos, verso 20. Não podemos votar em candidatos que menosprezam o Senhor, que são contra a família. Não podemos, queridos. É olhar para a Escritura, interpretar a realidade da nossa volta e falar assim, esses aqui não dá. Aí você está olhando para mim e falando assim, pastor, então não vai sobrar ninguém. Veremos. Veremos. Olhe na sua Bíblia o Salmo 138. 138. Os versos 7 e 8 dizem assim: se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, Senhor, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia ao Senhor dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Esse finalzinho do Salmo 138 é que impulsiona Davi a pensar sobre quem é o Deus que ele precisa confiar, em quem ele precisa andar. Então isso nos ensina que em momentos de crises, como ele estava aqui, em meio à angústia, verso 7, dificuldades, problemas, tempestades, o que a gente tem que fazer? Trazer à memória quem Deus é. A gente tem que correr para a Escritura e ver quem Deus é, como Ele se revela a nós. Agora, olha o Salmo 140, versos 1 e 2.
Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Veja, a oração do salmista, de Davi, no Salmo 140, versos 1 e 2, tem como fundamento a segurança de tudo o que ele viu que Deus é, no Salmo 139. O que ele refletiu e orou no Salmo 139 dá base para ele continuar confiando e fazer esse tipo de oração ao Senhor. O conhecimento é que gera confiança em Davi. O conhecimento de quem Deus é gera paz em Davi. Conhecimento que é acessível a nós por causa da ação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, nós lemos assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece e revela para mim e para você quando nós buscamos ao Senhor, e isso está presente na Escritura Sagrada. Somente quem é a habitação do Espírito Santo de Deus pode conhecer a Deus. Por isso temos que crer em Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus nos revela, queridos, quem Ele é. Do conhecimento à confiança. Nós precisamos correr para aquele que é o próprio conhecimento revelado. Jesus Cristo conheceu o Pai na intimidade, por isso testemunhou. Ele é aquele que conhece todas as coisas. Jesus assim disse, na verdade João registrou, eu não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo, Jesus, sabia o que era a natureza humana. Quem tem todo o conhecimento? Jesus. Quem é aquele que está presente em todo lugar? Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é aquele que tem todo o poder? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, revelado, que habita em mim e em você por meio do Espírito Santo, que anda do nosso lado, queridos. Nós precisamos correr para Jesus, porque Ele se mostra. Hebreus disse que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja o Senhor, porque unidos a Jesus, nós desfrutamos de tudo isso. Quem nos mantém vivos para testemunhar da sua glória a todos os povos da terra, para que Deus receba glória de todos os povos da terra, é Jesus. Em sua onisciência, em sua onipotência, em sua onipresença. Queridos, em quem confiar? Em quem confiar? Salmo 146 diz: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, nem em quem não há salvação. Nós conhecemos a Deus e somos levados a confiar mais nele. E é óbvio, quanto mais a gente conhece uma pessoa, a gente vai decidir se confia ou não. Em ano de eleição, pensemos sobre isso. Ninguém se esconde de Deus, ninguém foge de Deus. Ele sabe, conhece, vê e tem poder sobre todos. Levemos o nosso coração correndo para Jesus, para confiar nele, porque nós o conhecemos. Mas corramos para conhecê-lo mais, porque muitos dos pecados que cometemos, muitos das ansiedades que enfrentamos, muito da depressão que está cometendo muita gente, é porque a gente não conhece Deus. E a gente quer ter o controle, a gente quer saber todas as coisas, a gente quer estar presente em todos os lugares. A gente quer fazer o que só Deus pode fazer. Feche seus olhos, vamos orar. O que é que você precisa colocar diante do Deus? O Deus que te conhece infinitamente. Deus que é ilimitado em seu conhecimento. Que conhece a sua dor, seu sofrimento, a sua preocupação. Conhece a sua miséria espiritual se você não é um discípulo de Jesus Cristo. Porque Ele que conhece todas as coisas é quem pode abrir o seu entendimento, para que você o conheça e receba a vida eterna dele. O Deus que está presente em todo lugar, que tem todo
todas as coisas diante de si. Por sua graça, continua presente na nossa vida, vida que Ele redimiu para a sua glória. Meu irmão, minha irmã, o Deus que é todo-poderoso, que possui poder infinito, ilimitado, absoluto, Ele ressuscitou Jesus da morte, para conceder poderosamente e graciosamente vida eterna aos que creem nele. Se você crê, louve a Deus por isso. Mas se você não crê, esse é o momento em que Ele te convida para você entregar-se diante dEle, que sabe o que está passando no seu coração, que está do seu lado e que tem poder para te dar uma vida nova, te dar condições de vencer a escravidão do pecado e viver cheio de gratidão e alegria para Ele. Esse Deus infinito que a gente não pode medir, que é imensurável, ilimitado, mas que por sua graça se limitou para poder habitar em quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. O Deus que é incompreensível, que não pode ser compreendido pela mente humana, mas que por sua graça se revela a nós, pela Escritura Sagrada, por sua criação, para que nós possamos ter conhecimento suficiente para a salvação, para a santificação, para a adoração. Esse Deus autoexistente, Ele não foi criado, pelo contrário, Ele cria. O Deus que não tem origem, pelo contrário, Ele dá origem. O Deus que não recebeu vida de ninguém, mas dá vida para mim e para você em seu Filho Jesus Cristo. O Deus que não tem necessidade nenhuma. Ele é autossuficiente. Deus que é completo em si mesmo, mas que por sua graça tornou-se gente, tornou-se dependente, morreu e ressuscitou para suprir a minha e a sua necessidade de salvação, de companhia, de direção. Ah, queridos, o Deus que é eterno, que não está preso no tempo, Ele existe fora do tempo, é o Deus do passado, presente e futuro, todas as coisas estão diante dEle ao mesmo tempo, mas que por sua graça veio ao mundo, na história, para mudar o meu futuro, o seu futuro, em Cristo Jesus. O Deus que não muda, o Deus que é sempre o mesmo, seu caráter é fixo, seus planos, seus desígnios eternos não mudam, mas um Deus que age para mudar a minha e a sua vida. Deus que ouve a minha e a sua oração nessa hora. Deus que acolhe a minha e a sua dor, a minha e a sua preocupação, a minha e a sua tristeza, o meu e o seu conflito, e que age para nos mudar. Sim, queridos, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o soberano que tem domínio infinito sobre todo o universo, que controla e governa todas as coisas. Nada foge ao seu controle e à sua vontade. E por graça, resolveu escolher um povo para si, agir para redimir esse povo, para sustentar esse povo, para transformar esse povo, para se revelar a esse povo, para nós vivermos para Ele. Obrigado, Deus. Obrigado por quem Tu és. E que o conhecimento contínuo do Senhor no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs, nos leve a confiar, a Te adorar, a Te exaltar, a Te proclamar por onde formos, entendendo que a vida que recebemos é Tua e é para a Tua glória. Livra-nos de desejarmos onisciência, onipresença, onipotência. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, declarando que nós confiamos no que receberemos. Obrigado, Senhor. Se existe alguém que nessa hora ouviu a Tua voz, o Teu chamado para a salvação, Espírito Santo, que é quem convence do pecado, quem convence do juízo, quem convence da graça,
inunda esse coração e leva-o até Jesus. E se você quer entregar a sua vida a Cristo para Ele ser o seu Senhor, faça uma oração simples agora, aí na sua mente. Jesus, eu entendi quem Tu és e o Teu amor por mim. O pecado me cegou, mas hoje eu enxergo a Tua grandeza. E eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor reine sobre a minha vida, seja o Senhor do meu coração, da minha mente. Me dê a salvação para que eu possa viver para Ti todos os dias da minha vida. Eu te peço isso, Jesus, em Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, eu quero interceder por aqueles que precisam de algo específico do Senhor. Então, oro ao Senhor, Pai, para a nossa irmã Angélica, que será submetida à cirurgia na próxima quarta-feira. O Senhor tem poder para curá-la, restaurá-la, sem a necessidade da cirurgia. Mas o Senhor usa meios ordinários para demonstrar o Teu poder. Seja qual for o método, o que nós te pedimos é que o Senhor traga cura total, plena, à nossa irmã querida, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida da Aparecida Colete, que o Senhor permitiu passar por uma cirurgia e está em recuperação. Só o Senhor pode transformar a vida dela por completo, não apenas o físico, mas o emocional, e trazê-la, ó Deus, em plena recuperação. E nós te pedimos por ela. Pedimos pelos demais enfermos da nossa igreja que tem enfrentado ao longo dessa semana e ao longo desses meses enfermidades diversas. Obrigado por aqueles que já foram curados e oramos por aqueles que precisam ainda de ser curados. Obrigado pelo tratamento que a nossa irmã Rosa Faleiros tem enfrentado e tem vencido em Teu nome. Obrigado por sustentá-la em tudo isso. Oramos pelas nossas irmãs que estão grávidas, que o Senhor continue conduzindo a gestação, para que essas crianças venham à luz de maneira assombrosamente maravilhosa. E todos nós, como igreja, adoremos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida delas. Pedimos ao Senhor pelos nossos irmãos da igreja perseguida em Bangladesh. Visita-os nessa hora, muitos sem liberdade alguma de poder declarar abertamente o amor a Jesus. Sustenta-os com poder para testemunhar, com poder para enfrentar perseguições, com poder para confiar no que o Senhor está fazendo, ainda que a fidelidade ao Senhor os leve para junto do Senhor. Nós intercedemos pelo processo de eleição de oficiais da igreja, hoje uma data importante onde eles devem entregar os seus relatórios de leitura, fruto de reflexão. Pedimos que o Senhor continue conduzindo o coração dos nossos irmãos para discernirem o chamado específico do Senhor, assim como o conselho que está à frente de todo o processo, assim como a igreja que será instrumento nas mãos do Senhor para a escolha de quem o Senhor está separando como presbítero e como diácono. Obrigado pelo que o Senhor nos deu nesse dia e obrigado pelo que o Senhor tem preparado para nós nessa semana. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé. Nós vamos continuar cantando a grandeza, a graça, a bondade desse Deus maravilhoso, queridos, por meio do cântico do jubileu. Já me perguntaram, vamos cantar todo domingo até o final do ano? Eu falei, calma. Só até a igreja começar a cantar sem a letra. Vamos cantar Filadélfia, 50 anos de graça, a gente poder se jubilar diante do Senhor pelo que Ele tem feito e ainda vai fazer. Povo santo Deus separou
identidade e do pecado nos libertou. Digno é o nome do Senhor, digno de honra e louvor. Santo é o Deus que reina, é Ele nosso Salvador. 50 anos de graça e vitória, o Senhor fiel nos guardou. Filadélfia ergue um cântico de glória ao Deus que nos sustentou. 50 anos de graça e vitória, o Senhor fiel nos guardou. Filadélfia ergue um cântico de glória ao Deus que nos sustentou. É Ele que reina em majestade, soberano em santidade. Mantenha em fé a Filadélfia e cumpre em nós sua vontade. Digno é o nome do Senhor, digno de honra e louvor. Santo é o Deus que reina, é Ele nosso Salvador. 50 anos de graça e vitória, o Senhor fiel nos guardou. Filadélfia ergue um cântico de glória ao Deus que nos sustentou. Bem forte com as palmas. 50 anos de graça e vitória, o Senhor fiel nos guardou. Filadélfia ergue um cântico de glória ao Deus que nos sustentou, ao Deus que nos sustentou, ao Deus que nos sustentou. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem sustentado ao longo da nossa existência, que o amor perfeito do Deus Pai Todo-Poderoso, amor que nos tem encorajado a cada dia, que a unção, o poder e a direção do Santo Espírito continue sobre a minha vida, a sua vida, sobre todo o povo de Jesus, espalhado por esse mundo, hoje e para todo o sempre. Amém, amém, amém. Assim seja, para a glória do nosso Deus. Pode se sentar por um instante? Visitantes, se você nos visita nessa noite, nós temos uma lembrança preparada para você ali atrás. Não vá embora, por favor, sem pegar a sua lembrança. Seja a sua primeira, segunda ou terceira visita, nós temos uma lembrança preparada e nós não queríamos que você fosse embora sem conhecer esse mimo de uma igreja que ama conhecer pessoas novas e que se alegra com a sua presença aqui. Então, não vá embora sem pegar ali a sua lembrança, para nós isso é muito importante. Papais, atenção, próximo sábado, 14 horas, devocional das crianças, sob o tema Sou Templo do Espírito
Santo. Não deixe de fazer a sua inscrição e trazer as crianças. Importantíssimo, nós temos estudado à luz da Escritura Sagrada para as crianças entenderem que elas são, sim, pertencem ao Senhor e que precisam cuidar desse templo do Espírito Santo. Tá bom? Então, papai e mamãe, façam a inscrição, R$10,03 para ajudar no lanche. Por favor, não deixe sua criança de fora dessa. Tá bom? E igreja, ore por isso. Para que Deus use esse momento para a edificação das nossas crianças. Tá bom? Hoje é dia do jovem presbiteriano. Jovens de 18 a 35 anos. Fiquem de pé, por favor. Mário, você não. Mário fez assim, eu falei, não, Mário tá... Jovens de 18 a 35 anos. Terceiro domingo do mês de maio é uma data reservada para nós celebrarmos o dia do jovem presbiteriano. Geralmente a gente aproveita esse momento, né, para comunhão, as federações se reúnem para celebrar, mas eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de vocês, jovens presbiterianos, que têm servido ao Senhor com o coração, com dedicação. Tem aqui atrás de mim? Tem não. Já passou? Mas vocês que têm sido instrumentos nas mãos do Senhor para proclamar esse evangelho. Então, receba o abraço de toda a igreja, depois da igreja cada um pode abraçar aí os jovens, com alegria pela vida de cada um e sejamos intercessores pela vida dos nossos queridos. Podem se sentar. Nós estamos celebrando o Jubileu de Ouro e no próximo domingo, nós receberemos a presença do reverendo Joemar, que foi pastor aqui no passado e é um dos pastores que nós queremos contar aqui nessa celebração. Ele falará para a gente pela manhã e também à noite, como parte da celebração do Jubileu. Então venha preparado. Nós, inclusive, teremos cantina depois da nossa reunião de culto à noite. Então, venha preparado para isso também. Ore por isso. Nós estamos no processo de assembleia, estamos convocados para a Assembleia Geral Extraordinária para eleição de presbítero e diácono. Hoje, os nossos irmãos candidatos devem entregar um relatório de leitura do livro específico e também a resposta de algumas perguntas que foram feitas. E eles têm outras leituras para entregar até o dia 31. Eu quero convidar a igreja que ore por isso, para que o processo de fato seja conduzido debaixo da sensibilidade espiritual que nos é exigida pelo Senhor. Não é apenas um ato administrativo, queridos. É um ato solene e espiritual. É discernir quem Deus está separando para cuidar do povo dele, seja como presbítero, seja como diácono. Então, igreja, por favor, ore por isso. Dentro da celebração do jubileu, tem mais duas coisas que eu quero falar. Quero chamar a Lorena aqui à frente, porque ela tem um aviso para dar, que diz respeito às oficinas do jubileu. Mas o outro aviso é a Bíblia comemorativa. Nós preparamos vouchers, e na semana que vem nós vamos explicar para você, essa é a nossa Bíblia. Já está em confecção. Se você já adquiriu, nós estamos preparando uma lista. Se você já adquiriu, inclusive, não apenas dizendo que queria comprar, mas já fez a transferência do valor, R$ 75,02, semana que vem nós vamos entregar um pequeno voucher para você, não apenas para dizer que você já tem a sua Bíblia garantida, né, mas um lembrete, um voucherzinho preparado para você, bem bonitinho, para que a gente siga nesse processo. Se você não adquiriu ainda, você pode adquirir. Nós temos um formulário lá no grupo de aviso da igreja, você entra lá, preenche o formulário, efetua o depósito, R$ 75,02, e nós vamos entregar o seu voucher na semana que vem. Lorena vai falar para a gente sobre as oficinas. Enquanto a Lorena fala, bem rapidinho, mas dá tempo de eu chegar lá atrás, eu vou lá para trás para cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, e te espero na terça-feira, que é dia de oração aqui, se Deus assim nos permitir. Boa noite, gente. Vou dar um aviso para vocês bem rapidinho. Para falar das oficinas de música, que foi um projeto que nasceu esse ano com muito carinho, com muito cuidado. E as oficinas de música, elas são destinadas às pessoas que ainda não tiveram um contato mais íntimo com a música e têm esse desejo de conhecer um pouco mais desse mundo musical, como que funciona. E até mesmo das pessoas que já são um pouco mais próximos desse mundo da música, ou que já tocam algum instrumento, que já foram inseridos nesse mundo musical de alguma forma, só que são
muito convidadas também para que eles não fizeram a arte, então desconsiderem. Mas as oficinas de música, elas são destinadas justamente para essas pessoas e nós já estamos montando todo um cronograma de como vão ser essas oficinas de música. Então, fiquem atentos essa semana, porque provavelmente alguém vai mandar nos grupos os formulários com todas as informações. Então, os dias que acontecerão essas oficinas de música, os horários, a faixa etária de idade e todas as demais informações. Principalmente para as crianças, adolescentes, adultos, então estão todos muito convidados a participarem dessas oficinas musicais. E no decorrer dessa semana nós vamos dar mais informações para vocês. E é isso. Muito obrigada, boa semana para vocês, Deus abençoe.